Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, acompanhando o estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, esse trabalho extraordinário do codificador. Hoje nós estamos dando seguimento e vamos abordar a Revista Espírita de maio de 1858. Neste mês de 1858, nós vamos perceber que Allan Kardec abordou 10 temas. E nós vamos, ao longo aqui da nossa fala, estudar com mais tempo, com mais profundidade, 3 desses artigos. Mas nós gostaríamos, para que você possa já de início, percebendo a grandeza do mês de maio de 1858, os temas que o codificador selecionou para que fossem abordados, são eles: teoria das manifestações físicas, primeira parte, o espírito batedor de Berzabern, o orgulho, problemas morais, perguntas que são dirigidas a São Luís, espírito, metades eternas, palestras familiares de além-túmulo, onde o espírito de Mozart é evocado, o espírito e os herdeiros, morte de Luís XI, e é o próprio espírito, Luís XI, dita um manuscrito a médium Hermance Dufault, variedades e Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então nós gostaríamos de fazer uma rápida referência a alguns desses artigos, primeiro, para que depois a gente possa se aprofundar com mais tempo em 3 deles. O primeiro seria a teoria das manifestações físicas. Kardec segue estudando a ação dos espíritos sobre a matéria, os fenômenos espirituais, que, conforme nós já dissemos em programas anteriores, naquele momento estava intensa as manifestações espirituais. E naturalmente que Allan Kardec começa a estudar esses fenômenos, questionar a espiritualidade, como é que eles ocorrem. Aqui em particular as manifestações físicas, movimento e suspensão de objetos, transporte e materialização de objetos. Naturalmente que Kardec vai procurando entender melhor como é que se dá esse fenômeno, como é essa ação espiritual. E, através disso, ele ia coletando informações, não só sobre as manifestações físicas, mas as manifestações inteligentes, a nossa relação com o mundo espiritual, que depois iria gerar a segunda obra da codificação do Pentateuco de Kardec, o Livro dos Médiuns, em 1861, esse maior tratado de paranormalidade e a nossa relação com o mundo espiritual. Realmente uma obra que sempre nós recomendamos. Um outro item que Kardec aborda rapidamente é o espírito batedor de Berzabern. Aqui também é uma brochura alemã, onde ele transcreve parte dessa brochura, descrevendo que era um espírito que acompanhava uma menina. Em qualquer local, residência que ela estava, inclusive fizeram esse teste, levando a outras casas, este espírito, que certamente teria algum vínculo, alguma ligação com ela, promovia batidas, ruídos, pancadas, e isso chamou a atenção. E então Kardec fala desse fenômeno, dessa ação dos espíritos, e no final ele ainda chega a sugerir nos seus comentários. Kardec muitas vezes sempre enriquecia no final dos artigos, quando ele trazia uma citação de algo que havia acontecido, uma comunicação espiritual, quase sempre ele enriquecia com os seus comentários doutrinários. E aqui ele fala que esse espírito produzia os fenômenos, possivelmente a médium de efeitos físicos era a menina que fornecia o fluido magnético animal, ou ectoplasma, para que o espírito produzisse as pancadas. E que o espírito ali estava ligado a ela ou por mero capricho, o que é uma situação mais rara, ou também aconteceu muito naquela época, por conta do despertamento da humanidade, ali estava por ação da espiritualidade superior,
para que através dos fenômenos despertasse e chamasse a atenção da humanidade para essa realidade extracorpórea, ou seja, que a matéria transitória, que nós não somos o corpo físico, somos espíritos imortais em trânsito na Terra pela reencarnação, buscando o nosso progresso intelecto-moral. Então, às vezes, muitos fenômenos foram produzidos com esse intuito, com a supervisão da espiritualidade, para que viesse esse chamamento para a humanidade. Na questão dos problemas morais, Kardec questiona ao Espírito São Luís, que era o diretor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nós vamos abordar também mais à frente, e que ela surgiria em abril de 1858, e pergunta algo interessante a respeito do uso dos recursos financeiros a pessoas de posse. Kardec pergunta duas pessoas que têm posses, dinheiro em abundância. Uma delas passou pelas necessidades materiais, passou pelo sofrimento, angariou dinheiro pelo trabalho e usa o dinheiro apenas para satisfação pessoal. E outra que nunca passou por necessidades, sempre foi rica, de família rica, e também usa o dinheiro apenas para o interesse próprio. Qual delas seria mais culpável? E São Luís responde que aquele que passou pelas necessidades e conseguiu dinheiro pelo trabalho, porque ele sabe o que é sofrer. Ele deveria ter mais empatia com o sofrimento e com as necessidades alheias e deveria usar, portanto, parte dos seus recursos para a prática do bem, para a prática da caridade. E também Kardec pergunta a São Luís algo bem interessante. Se após a morte dessa pessoa que tinha dinheiro, posses, e não praticou o bem com ele, se depois os herdeiros ou de uma outra forma esse dinheiro fosse utilizado para a prática do bem, se a pessoa se beneficiaria em alguma medida dessa boa ação com o seu dinheiro após a sua desencarnação. E ele diz que não, porque ele não teve nenhuma ação direta sobre isso. Ele foi apegado ao dinheiro, usou para o interesse próprio, houve a sua desencarnação e depois, por outros meios que não a sua vontade, esse dinheiro chegou a ajudar pessoas. Então, como não houve a ação direta da pessoa nesse sentido, ele não se beneficiaria da prática dessa caridade. Por isso a importância de aqueles que têm condições econômicas, sejam muitas, sejam menores, que sempre se envolva diretamente com a caridade e com a prática do bem. Claro que sempre será um gesto valoroso, uma doação, um depósito na conta bancária de uma entidade que tem os seus compromissos econômicos a serem honrados, mas o que realmente vai produzir benefícios ao espírito, inclusive fazendo com que ele progrida na área do sentimento, porque ele vai participar diretamente da ação no bem, é o seu envolvimento. Ir na entidade, ir no trabalho voluntário, além da doação que ele faz, envolver-se diretamente, colocar as mãos na tarefa do bem, e isso vai fazendo com que ele, espírito, vá desenvolvendo estes aspectos do sentimento, da solidariedade, da caridade, que muitas vezes não são tocadas quando simplesmente se é, por exemplo, um sócio contribuinte e manda-se uma quantia mensal ou periódica. Quando lá nós estamos envolvidos, aquilo toca o nosso coração e certamente propicia aprendizados valiosíssimos nessa área para nós. E outra questão aqui do Palestras Familiares de Além Túmulo, a respeito da evocação de Mozart. Nós já falamos, Mozart é de Júpiter, e já falamos de Júpiter no programa anterior, e aqui percebemos esse interesse, né, de Júpiter. Sabemos que lá é um planeta superior e os espíritos que lá habitam muitas vezes vêm em missão aqui na Terra para ajudar o planeta, e Mozart lá estava habitando, e o que me chamou a atenção foi ele falar da música, né, da música lá, dizendo que lá a música é mais sublime, mais harmônica, e que lá a natureza emite sons. Lá os habitantes se sensibilizam com o ciciar das folhas, com o murmúrio das águas, com o canto dos pássaros. Lá, inclusive, chega a falar que os pássaros e as flores são coristas, emitem sons harmônicos, e isso deve ser realmente, a gente fica imaginando a beleza de tudo isso, dessa natureza, dessa emissão sonora das plantas e dos animais, criando
um ambiente de harmonia, e nós sabemos que a música, a arte, representa e nos possibilita, quando harmônica e equilibrada, esta conexão com o divino, com o superior, fazendo com que nós entremos em estados de êxtase e de profunda reflexão. Então, isso me chamou a atenção. Agora, nós gostaríamos de falar um pouco mais a respeito de uma comunicação do Espírito São Luís, chamada O Orgulho, onde ele narra 3 parábolas, nos apresentando essa lição moral. E numa delas fala de um senhor soberbo, dono de terra, onde ali ele cultivava, cuidava daquela terra com todo o denodo, com todo o zelo, mas ele era tão orgulhoso que ele não percebia o joio crescendo no meio do trigo. E São Luís, inclusive, deixa para nós uma frase bonita, dizendo que o orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Então nós sabemos que o orgulho é este filho dileto do egoísmo, tão prejudicial à nossa evolução, à nossa iluminação. Porque o orgulho vai abafar este bom grão. O que é o bom grão nessa simbologia? São os potenciais divinos que todos nós trazemos, sem exceção, porque somos filhos de Deus, expressão de Deus. Portanto, quando Ele nos cria, Ele nos dota em germe dessas potencialidades divinas que nós vamos desabrochando, desenvolvendo ao longo das experiências evolutivas que a reencarnação propicia. E quando estamos naturalmente no reino nominal, movidos pelo orgulho, o orgulho abafa este bom grão, porque o orgulho normalmente faz com que a pessoa não identifique os próprios defeitos. A pessoa orgulhosa, ela é muito boa para identificar os defeitos alheios, mas ela não tem nenhuma habilidade para identificar os próprios defeitos. Às vezes amigos, familiares, pessoas à volta do orgulhoso apontam, sinalizam, advertem o orgulhoso, mas ele melindra, se afasta dessas pessoas, acredita que elas são invejosas, por isso estão agindo dessa forma. Então ele vai passando o tempo e ali está escancarado o defeito moral que ele tem, diversos defeitos às vezes, e ele orgulhoso não percebe, achando que está tudo bem. Então é por esse mecanismo que o orgulho é tão prejudicial ao nosso processo evolutivo, porque vivemos fora da nossa realidade, vivemos iludidos, achando que do ponto de vista espiritual a nossa vida caminha bem, está indo muito bem, que é exagero dos outros, mas a desencarnação nos mostrará que estamos em equívoco, porque a morte nos coloca face a face com a nossa própria realidade espiritual. Então, a desencarnação de um orgulhoso que chega ao mundo espiritual, ela é muito dolorosa, porque o orgulhoso ou perceberá agora, fora da matéria, os equívocos que cultivava a respeito de si mesmo e, portanto, se arrepende e aí começa agora sim a identificar os defeitos e a trabalhá-los no mundo espiritual, porque há progresso também no mundo espiritual, aprendizado, e depois vir para uma reencarnação, dando seguimento à sua evolução, agora longe, liberto do orgulho, ou persiste o orgulho durante um certo tempo no mundo espiritual. Vimos alguns estudos atrás, aquela rainha de Old, onde era uma rainha orgulhosa, e ela continuava orgulhosa nesse primeiro momento no mundo espiritual. O mal sempre é temporário, o espírito, cedo ou tarde, ele vai despertar para o bem e remover essas imperfeições, mas às vezes demanda tempo. Há espíritos que insistem, por exemplo, no orgulho, durante muito tempo, durante décadas, séculos no mundo espiritual, voltam à Terra ainda sob o impacto do orgulho até um determinado momento que ele vai despertar e perceber isso e vai começar a trabalhar, a combater o orgulho. E outro prejuízo moral que nós notamos no orgulho é porque a pessoa, além de não perceber os defeitos, projeta para si virtudes que não tem. Então ela se acha boa, ela se acha paciente, ela se acha uma pessoa equilibrada, uma pessoa sem conflitos, de fácil trato. Então ela vai projetando virtudes que de fato não tem. E quando alguém fala, novamente ela pode se irritar, pode se afastar da pessoa,
E muitas vezes ela vai passar a vida toda achando que é virtuosa. E conforme falamos, às vezes somente a desencarnação fará com que este espírito perceba que ele era carente de virtudes, que ele tinha que desenvolver virtudes. Daí, o grande mecanismo, a virtude que nos liberta do orgulho é a humildade. Por isso Jesus nos deu um grande exemplo, um espírito puro, de luz imensa como o Cristo, sem nenhum orgulho, profundamente humilde, vem para o cenário terrestre e nasce simples, numa gruta de calcário, ao lado dos animais. Ali estava seu pai José, sua mãe Maria, mas numa simplicidade, demonstrando a sua verdadeira humildade. Muitas vezes não se confunde simplicidade com humildade. Há pessoas que se vestem simples por N fatores, mas são orgulhosas na intimidade. E há outros que se vestem de forma mais qualificada, às vezes conforme a natureza do seu trabalho, gostam de se vestir bem, mas não trazem na intimidade a questão do orgulho. E Jesus também viria a desencarnar na cruz, e ali na Santa Ceia, naquele momento que precede, lava os pés dos discípulos, demonstrando também um sinal de profunda humildade, sinalizando para nós que é uma virtude necessária, inclusive no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E, inclusive, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós recomendamos, o capítulo 7º, onde ali Allan Kardec vai tratar bem dessa questão do orgulho e da humildade, e vamos perceber que a humildade fará com que o indivíduo tenha este olhar para dentro e possa identificar as suas imperfeições, os seus conflitos, as suas desarmonias, que ele agora, sem nenhum mecanismo de punição ou de lamúria improdutiva, ele vai começar a trabalhar através da viagem interior, do autoconhecimento, vai removendo essas imperfeições, identificando primeiro, e vai também notando que ele certamente já possui algumas virtudes, mas precisa conquistar outras, ou potencializar, ampliar algumas dessas que ele já tem, e isso, esta humildade legítima, fará com que ele tenha este olhar correto, límpido, cristalino a respeito de si mesmo, para que não passe uma vida de ilusões, não se veja depois numa situação desconfortável no mundo espiritual, que conforme falamos, é realmente um drama imenso, olhar para trás e ver que foi uma vida quase que de fingimento aqui na Terra. E chegar no mundo espiritual e identificar as suas fraquezas. O importante é buscar a humildade desde já para fazer essas constatações, para que já aproveitando o presente, a atual reencarnação, possamos promover todos esses trabalhos de melhorias espirituais. Afinal de contas, a reencarnação visa isto, né? Progresso, melhoria, eliminar defeitos, tratar conflitos. Somos seres imortais que já tivemos inúmeras existências e trazemos, portanto, essas necessidades dentro de nós para serem trabalhadas na atual reencarnação. O orgulhoso mantém sintonia, dá esta oportunidade para que obsessores venham, através do orgulho, potencializar ainda mais este orgulho, fazendo com que a pessoa se complique, eleja atitudes que vão comprometendo adiante da própria consciência, das leis de Deus. E o orgulhoso, ele tende a insistir nessa forma de comportamento, de distanciar o próximo, achar que todo mundo está contra ele, acaba ficando numa postura de isolamento, então tende a ficar isolado, às vezes com poucos amigos, amargurados por conta disso, né? Vivendo ali uma falsa alegria e, portanto, percebe-se claramente os prejuízos espirituais para os nossos passos evolutivos aqui na Terra. Daí a nossa luta pela conquista da humildade. E, repito, o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa complementar ainda mais este tema. Temos também outro ponto na Revista Espírita, de maio de 1858, um tema também muito intrigante, que algumas pessoas ainda mantêm uma ideia equivocada a respeito das metades eternas. Um assinante da revista manda uma carta para Kardec, e ali ele narra que ele tinha uma esposa assim, muito amorosa, com quem ele tinha vínculos muito profundos, uma relação matrimonial
aparentemente positiva, e ela então morre. E passado um tempo, ele toma contato com esta realidade espiritual, que a esposa está viva do outro lado da vida, no mundo espiritual, e através da mediunidade, ele evoca a esposa, obtém uma comunicação, e ali num dado momento da comunicação ele pergunta à esposa, por conta deste vínculo intenso, desta relação positiva que tiveram na Terra, se ela seria a sua metade eterna ou a sua alma gêmea. E interessante que a resposta delas é que não. Certamente o marido ficou muito frustrado ali naquele momento. E ela ainda diria algo mais, que a alma gêmea dela estava reencarnada na Terra, na Ásia, e que no futuro ela iria ter que reencarnar-se com esta alma. Ela cita que daqui 175 anos iria reencarnar-se com essa alma, que era a sua metade eterna. E ele manda a carta a Kardec. Kardec evoca São Luís, este grande espírito que vem em socorro para nos trazer as orientações. E é interessante que essas perguntas e respostas, vejamos aí novamente a Revista Espírita ajudando na construção das obras básicas de Kardec, ou na ampliação, porque já havia o Livro dos Espíritos, a primeira edição, com 501 perguntas, mas essas perguntas estarão depois na segunda edição do Livro dos Espíritos de 1860, com 1019 perguntas, especificamente, quando trata deste tema, as metades eternas, questões 298 a 304. E naturalmente que São Luís afasta esta tese, não existe. Poeticamente é muito bonito, mas não existe. Duas almas que foram criadas juntas e como se partidas ao meio, uma fosse metade da outra e tivessem que em algum momento da eternidade se reencontrar para fundirem-se novamente. Como eu falei, parece assim muito bonito, mas sabemos que cada espírito é uma individualidade. Nenhum de nós pode ser metade da outra, senão nós estaríamos incompletos. E outro ponto é que à medida que o espírito vai progredindo e vai despertando este amor pleno que o Cristo nos ensinou, nós passamos a amar a todos por igual. Não vai haver um espírito eleito, uma alma gêmea. Nós perguntaríamos se Jesus teria uma alma gêmea aqui na Terra. Claro que não. O seu amor era igual, profundo, intenso por todos nós, os seus irmãos de caminhada. Então a gente caminha para este amor pleno, para este amor na direção do próximo, de forma que não poderia haver um amor que realmente nos direcionasse apenas a uma única pessoa, uma alma gêmea. Então, São Luís, isto está em O Livro dos Espíritos, afasta essa tese da metade eterna das almas gêmeas, dizendo que às vezes nós confundimos, porque o que existe são almas simpáticas, almas afins. Às vezes estamos, por exemplo, no matrimônio, unidos com o espírito com quem já convivemos no passado. Então trazemos, e dali nasceu relações positivas, nós temos ideais comuns, pontos de vista comuns, gerando então almas afins e simpáticas. E muitas vezes não entendendo esse processo, nós achamos e chamamos de alma gêmea. Então São Luís faz essa correção. Às vezes podemos estar diante de um companheiro, de uma companheira, que é uma alma querida do passado, uma alma que nós desenvolvemos uma relação de afeto, de amizade, de ternura, de amor já. Conseguimos desenvolver este amor autêntico por aquela alma. E hoje estamos aqui reencarnados juntos, num casamento. Houve um planejamento, é o que se chama às vezes de casamento-amor, casamento-sentimento. Então, é como se um preenchesse o outro. Nós nos sentimos uma metade do outro nessa simbologia, que há uma forma de preenchimento na vida dessas pessoas, desses dois, do casal, que às vezes dá esta sensação, mas somos almas afins, profundamente ligadas pelo nosso passado espiritual, por isso experimentamos esta sensação de que um completa o outro e queremos às vezes conceituar isto como alma gêmea. Nós somos almas afins que já construímos ao longo da reencarnação esta amorosidade e hoje aqui juntos no cenário terrestre temos esta vinculação profunda de alma para alma. Então, é isso que às vezes acontece. E é interessante que a esposa, na resposta, sinaliza pela existência da alma gêmea. Inclusive aponta o espírito que estaria na região da Ásia, reencarnado. E vejamos aqui algo importante. Nem tudo que provém da espiritualidade
é verdadeiro. Às vezes os espíritos estão de má fé, querendo enganar. Às vezes não é má fé, às vezes é ignorância do espírito. Aqui ele chega a dizer que a esposa era virtuosa e boa. Então, não acreditamos que ela estivesse ali de má fé enganando. Era simplesmente um espírito não instruído, que tinha bons sentimentos e que simplesmente externou a sua opinião pessoal a respeito do assunto, que não condiz com a realidade, com a verdade, com a lei de Deus. Então, às vezes são espíritos que acreditam que são detentores da verdade, não estão enganando, emitem a sua opinião. Por isso a importância de tudo passar pelo crivo da razão, da lógica, com as bases espíritas, com as orientações do Evangelho. E aqui nós sempre recomendamos o Livro dos Médiuns, citamos agora há pouco, no capítulo 24, mais precisamente, mas todo o Livro dos Médiuns a gente vai notar essa metodologia, essa orientação de Kardec segura na relação da mediunidade, do médium com o mundo espiritual, que perguntas fazer aos espíritos, as respostas, o cuidado, o zelo, não aceitar tudo porque está vindo dos espíritos. Então ele fala desses critérios, de como lidar com essas comunicações que vêm do mundo espiritual, para que a gente possa ter todo o cuidado em buscar a verdade e muitas vezes vão perceber que alguns espíritos estão emitindo opiniões pessoais sem nenhum comprometimento com a verdade. Foi exatamente o que aconteceu aqui com a esposa deste assinante que remeteu a carta a Kardec. Então, o Livro dos Médiuns, Kardec vai orientar como proceder em relação a essas mensagens que chegam do mundo espiritual, para que possamos ter todo o zelo e cuidado, para não sermos enganados por espíritos que são ignorantes ou aqueles que estão de má fé, realmente querendo enganar. E, por fim, o último ponto, para encerrarmos as nossas reflexões da Revista Espírita, Kardec, no finzinho, o último artigo, bem curto, noticia a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 1º de abril de 1858. O primeiro centro espírita do mundo. Ali Kardec seria o seu eleito presidente, naturalmente pela liderança e pelo conhecimento que exercia. E então a gente vai perceber ao longo da Revista Espírita, durante um determinado período, Kardec vai transcrever na Revista Espírita os boletins da sociedade. Fazia atas das reuniões que ali aconteciam e ele, em síntese, transcrevia. E esses boletins, que duraram um determinado período, porque Kardec começou a perceber que ocupavam um espaço precioso da Revista Espírita, ela dura aproximadamente entre 2 e 3 anos, e ali nós vamos perceber que são orientações seguras para trabalhadores da casa espírita, para gestores, dirigentes. Há momentos ali que há questões muito interessantes que depois, no futuro, quando chegarmos a esses boletins, nós estaremos certamente abordando. E é um modelo para a casa espírita que nós frequentamos, a Sociedade Parisiense. Inclusive o seu regulamento, o seu estatuto, ele está ali transcrito em O Livro dos Médiuns, no capítulo 30, serve de parâmetro para os nossos estatutos das casas espíritas. Não que tenhamos que copiar igual, porque sabemos que os estatutos das casas espíritas têm que atender às legislações vigentes, à lei civil vigente, e a casa espírita, então, tem que ter esse suporte jurídico, mas do ponto de vista doutrinário, nós podemos nos basear em muitos pontos do regulamento do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec sempre vai enfatizar que o foco da Sociedade Parisiense é o esclarecimento, o estudo. Então, a casa espírita tem que representar para nós esse local de estudo. Claro que casa espírita é escola, é hospital, espaço de convivência, mas aqui Kardec deixa claro esse foco de estudo, porque às vezes, infelizmente, algumas casas espíritas mais preocupadas com os fenômenos, com as reuniões mediúnicas, acabam deixando de lado o estudo, ou tem estudos superficiais, estudos à moda da casa, distanciados de Kardec, das diretrizes doutrinárias, enfim. E este estudo sério, pautado, tendo a base em Kardec e em Jesus, serve de modelo para as nossas casas espíritas, como também serve de modelo a Casa do Caminho, em Jerusalém, esse núcleo cristão primitivo, muito bem retratado no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, na obra
Paulo Estevão, também de Francisco Cândido Xavier, onde ali serve de modelo para nós. Um local onde havia simplicidade, sem luxo exagerado, muito simples naquela época, e onde havia o comprometimento, o devotamento, o estudo da mensagem de Jesus à época, a tarefa no bem. E isso é muito importante para que a nossa casa espírita, o nosso templo religioso tenha essa sintonia com a espiritualidade elevada. Então, serve de modelo para nós a Casa do Caminho em Jerusalém e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, eis a síntese da Revista Espírita de maio de 1858. Desejamos muita paz a todos.